Olá, tudo bem? Que bom ver você aqui de novo nos dias felizes e eu quero compartilhar com você hoje um pouquinho sobre desfraude. Mas antes, deixa eu te agradecer, nosso canal chegou em 300 inscrições, a gente está muito feliz por isso, tá bom? E eu queria pedir para você, curte os nossos vídeos, deixa o seu comentário, dá um feedback, me ajuda a produzir conteúdo que seja relevante para a gente que trabalha com desenvolvimento infantil, com essa galerinha aí da creche. A entrada deles na vida estudantil, né, muito séria, muito importante. E eu fico feliz se eu tiver o seu feedback e puder compartilhar com você circunstâncias, temas, né, assuntos que são relevantes para o desenvolvimento deles, tá bom? Então não esquece de se inscrever, compartilha, pede para a galera aí da sua escola, da sua família, do seu conhecimento para se inscrever aqui e ajudar a gente a produzir esse material. O meu intuito com esses vídeos é compartilhar algo que eu um dia procurei. Então eu procurei conteúdo nesse sentido, material que fosse assim, né, que viesse de encontro a necessidades que eu enfrento na sala de aula. E eu me senti então tocado para poder compartilhar isso e espalhar um pouco mais desse conhecimento que é tão importante, tá bom? Então, falar um pouquinho sobre desfraude, eu vou olhando aqui a minha colinha para eu não me perder no meu roteiro, mas eu creio que você já se perguntou, você que é mãe, que é pai, você que lida com crianças pequenas, quando que é a hora de desfraudar uma criança? Qual é o momento certo? Quando que essa criança está pronta? Quando que ela está preparada para isso, né? A gente sabe que tem um custo envolvido também no ato de trocar as fraldas da criança e tudo isso contribui para a gente levantar essa questão aí. Quando que é hora de desfraldar, né? Nós que trabalhamos na educação infantil, a gente se pergunta nesse tempo de aula remota como que fica o desfraude. Maternal 1, berçário 2 ali, né? Até maternal 2 no comecinho ainda tem alguns nas fraldas e a gente se pergunta como trabalhar isso. Eu me perguntei isso ano passado e eu me perguntei isso esse ano e eu penso assim, não tenho como trabalhar o desfraude remotamente, mas tenho como dar apoio para a família no desfraude, tenho como estimular isso enquanto professor e eis-me aqui para falar sobre desfraude com vocês, tá certo? Então é uma tarefa complexa, pode ser encarada como complexa, mas pode ser encarada também como algo natural. Natural porque faz parte do processo do desenvolvimento humano. Uma hora a gente vai ter que sair da fralda. Uma hora vai ter que começar a usar o piniquinho e o banheiro. Então a gente tem que encarar o desfraude como um processo natural, tá bom? Colocar o nojinho de lado, por quê? Porque a gente precisa lidar com isso. E a criança tem que entender que ela não fez um negócio errado. Ela pode ter feito um negócio sujo, nojento, mas não está errado o que ela fez, pelo contrário, tá? Então eu quero deixar aqui 5 perguntas muito importantes. Se você responder essas 5 perguntas afirmativamente, bora tirar a fralda dessa criança aí, tá bom? A primeira pergunta é, a criança já tem idade para isso? E aí você fala, mas Júnior, você acabou de falar que a gente levanta a dúvida porque não sabe a idade. Sim. Alguns especialistas, né, no desenvolvimento infantil dizem que a partir dos 18 meses a criança já consegue sair da fralda, tá bom? E na prática que a gente tem de sala de aula, a gente percebe que sim, geralmente é a partir de 1 ano e 6 meses. A partir, não quer dizer que sempre vai ser assim, porque cada criança tem um quadro, tem um espectro de estímulos, de influências, de desenvolvimento que formam todo um conjunto que dizem se ela está preparada ou não para esse desfraude. Então olha só, além da idade mínima, né, além de ter aí por volta de 1 ano e 6 meses, a sua criança tem que ter atingido uma maturidade emocional, uma maturidade de desenvolvimento físico para poder chegar nesses desfraudes, tá bom? Algumas pessoas dizem, e eu particularmente sou bem inclinado para essa tendência, de que quando você percebe que a criança ao pular ela consegue tirar os 2 pés ao mesmo tempo do chão, ao mesmo tempo não quer dizer que os 2 pés saem juntos, tá? Mas quer dizer que em algum momento os 2 pés estão suspensos no ar na hora do pulo, a criança já consegue também largar as fraldas.
É um indício, não é aqui lei, tá bom? Mas é um indício forte e eu sigo isso na creche. Solta o som lá, bora pular e ver quem pode sair da fralda, tá bom, gente? Então, observe o desenvolvimento da criança a partir de 1 ano e 6 meses e aí você vai trabalhar estímulos de desfraude, tá bom? Segundo, a criança avisa que vai fazer, está fazendo ou fez xixi e cocô. Esse é um grande sinal, tá? Ah, mas é óbvio, se a criança disser, lógico, mas às vezes a criança fala depois que fez. Ou às vezes a criança soltou um punzinho e disse, totô, né? Tem cocô. Então a gente precisa prestar atenção porque avisar é importante. E quando a criança avisa, significa que ela está pensando e percebendo que alguma coisa precisa sair do corpo dela. E então quer dizer que ela está de alguma maneira controlando esses esfíncteres. Então aí é hora de estimular o uso do banheiro. É uma boa hora para começar a levar a criança no banheiro para se familiarizar com o ambiente. A criança vai até o banheiro para escovar os dentinhos, mas ela vai até o banheiro para ver o vaso. Ela vai até o banheiro para ver que alguém usou aquele ambiente. Por volta dessa época também é a época perigosa, em que as crianças gostam de ir ao banheiro para enfiar a mão dentro do vaso. E elas não entendem que aquela água empoçada ali não é para brincar, tá? Por quê? Porque às vezes a criança brinca com água em outros ambientes e acha que ali também é um ambiente de brincar com água. É hora de começar a ensinar que ali não pode pôr a mãozinha, que aquele rolo de papel ali não é brinquedo, né? Quem nunca se deparou com uma fita de rolo saindo pelo banheiro com a criança na frente puxando, não é mesmo? Então a gente tem que ensinar que o banheiro é um ambiente que a criança vai usar para um fim específico. Então, falar, olha, aqui a gente dá tchau pro xixi, dá tchau pro cocô, né? Aqui é sujo, não pode pôr a mãozinha, e a gente vai ensinar a criança. É bom conversar sobre isso. É hora também de falar para a criança, sabia? Ó, eu vou ali fazer um xixi no banheiro e já volto. Eu vou ali fazer um cocôzinho no banheiro e já volto, tá bom? Algumas pessoas dizem, né, alguns recomendam que os pais permitam a criança ver o ato de fazer xixi ou de fazer cocô. Eu digo assim, vai de cada um, tá? Vai de cada família. Tem família que não quer, mas é importante a gente demonstrar de alguma maneira um estímulo. Então, fez xixi, abre a porta do banheiro, né? Enquanto você, pelo menos, termina de se vestir ou vai dar a descarga e fala em voz alta, tchau xixi, tchau cocô. Vai estimulando essa criança para ela perceber que aquele ambiente é um ambiente de descarregar alguma coisa, tá? Se você tratar esse assunto com naturalidade, a criança vai entender que o evacuar também faz parte de um processo natural, tá? E é comum que as crianças prontas aí para abandonar a fralda, elas peçam para ir no banheiro. Às vezes por curiosidade, ela quer ir lá, sentar no vaso, às vezes até de fralda ainda, né? Mas ela quer experimentar. Opa, peraí, tem isso aqui na minha casa, todo mundo pode usar, eu também quero usar, tá? Então isso é um alerta. A criança está curiosa pelo banheiro, deixa ela aprender o que é o banheiro, mas ensine, ok? O banheiro não pode ser um lugar de repreensão também. A criança entrou, sai daí, pelo amor de Deus! Senão a criança vai travar, gente. Não pode travar o processo de desfraude, tá bom? Outra pergunta, a criança tem rotina de xixi e cocô? Como assim rotina? Tem momentos que você percebe que a criança está com a fralda sequinha e depois de determinado horário a fralda está molhada. Ou a criança está limpinha e de repente faz um cocô. Então, nesse momento em que a criança ela consegue controlar nos momentos do dia, ou o corpo vai respondendo conforme o momento do dia, quer dizer que a criança está estabelecendo uma rotina de banheiro. Se ela tem uma rotina de banheiro, então a gente pode estimular isso, né? Eu já vi muitas vezes as pessoas dizendo assim, olha, eu vou aí, mas eu não posso sair agora. Por quê? Porque a criança vai fazer cocô daqui a pouco. Então você já sabe que tem uma rotina ali de cocô, uma rotina de xixi, tá bom? E a gente identifica isso, né? Tem momentos que você fala assim, dormiu sem trocar a fralda, e agora? Aí de repente, quando acorda, você percebe que encheu a fralda. Por quê? Porque foi a hora que acordou, tá bom? Então a gente pode trabalhar com isso, né? Observar a fralda do bebê, se ela tá limpa ao longo de um período, ao longo de um tempo maior, tá? Que horários? Procura memorizar, né? Se você não for tão metódico a ponto de anotar os horários, mas memorizar, foi logo depois do almoço, ontem, hoje também. Então tô vendo aí uma rotina, tá bom?
de xixi e de cocô. E esse controle, né, que a criança desenvolve dessa rotina de xixi e cocô vai muito de acordo com o desenvolvimento também, tá? Vai de acordo com a rotina, mas você pode começar a apresentar o piniquinho quando perceber que está nos horários. Tá com vontade de fazer um cocôzinho? Quer fazer um xixizinho? Olha aqui o piniquinho, vamos ver o piniquinho? Vamos sentar aqui um pouquinho? Com naturalidade, gente, tá bom? Naturalidade. Outra coisa, e aí vem a quarta pergunta, a criança reclama da fralda suja? Ela chega para você e fala, olha, por favor, esse artefato está me incomodando. Não é isso, né? Mas a criança reclama da fralda suja, ela se incomoda, tá começando a andar com a perna aberta, né? Não quer sentar, tá paradinha ali depois de ter feito alguma coisa. Eu já vi, gente, criança que chega nessa fase, começa a se incomodar com a fralda, e ela começa a querer se abaixar para soltar a fralda, começa a empurrar a fralda para baixo. Eu já vi criança que arranca a fralda suja. Que beleza! Mas são sinais, são indícios de que essa criança entende que tem que largar a fralda, tem que soltar a sujeirinha dela, tá bom? Então, se a criança começar a apresentar esse comportamento, tá na hora de trabalhar o desfraude, tá? Observa aí, como é que ele tá com a fralda suja? Como é que ele age nessa situação? Tá escondido? Não quer falar, ficou quieto? Tá abaixando ali, mas não quer sentar e não quer levantar? Fez alguma coisa. Tá na hora de você mostrar que tem saída, tem escape, tá bom? Outra coisa, evita demonstrar nojo pelo que a criança fez ou associar a criança a esse nojo. Falando, nossa, que fedido que você tá, olha o que você fez. Não, gente, não pode. Você pode demonstrar nojo e é nojento mesmo. Xixi e cocô são coisas nojentas. Mas a criança não pode associar que ela fez algo errado. Ela fez o xixi, fez o cocô, você pode sim falar, tá fedidinha aquela fralda, né? Vamos limpar, vamos jogar fora e ensinar para a criança o valor da higiene. Vamos limpar você para ficar bem cheirosinho, bem limpinho, bem bonitinha. Isso é importante, tá? Reforçar positivamente a higiene, porque isso vai ajudar a criança a rejeitar a fralda suja, rejeitar a fralda molhada. Se ele rejeitar isso, ele vai preferir soltar o que tem que soltar no ambiente do banheiro, no vaso ou no piniquinho, tá? E existe também o fator emocional nisso daí, tá? Um aspecto psicológico que é muito importante levar em conta, porque existem casos e relatos, inclusive na literatura científica, pedagógica, tá bom? De que crianças que são reprimidas no ato de evacuar, elas podem desenvolver traumas emocionais e até prisão de ventre persistente. O que quer dizer isso? Uma prisão de ventre persistente, ela acompanha a pessoa pela vida inteira e pode gerar dificuldades de absorção. Olha como é importante isso. A criança internaliza aquilo, carrega a informação para o cérebro e o cérebro processa, né, esse sistema evacuatório de uma maneira limitante. Então não associe a criança ao nojo, tá bom? 5. A criança tem coordenação motora para isso? O que é a coordenação motora necessária para fazer xixi e cocô? Tem várias características motoras que a criança tem que ter desenvolvido para poder fazer seu xixizinho e seu cocôzinho. Uma delas, qual que é? A criança precisa se movimentar no caminhar autônomo, ou seja, ela precisa saber andar sozinha. Por quê? Esse processo de andar indica que a musculatura da criança ela está em equilíbrio. Então, quando ela se sentar, ela vai ter firmeza, quando ela se levantar, vai ter firmeza. Outra coisa, essa criança quando senta, ela tem equilíbrio sentada? Porque se ela estiver sentada no vaso, os pezinhos não alcançam o chão. Então ela tem que ter equilíbrio sentada para se manter ali pelo menos por 5 minutinhos, tá bom? Então a gente tem que levar isso tudo em conta. Outra coisa, essa criança ela consegue vencer pequenos obstáculos, pequenos degrauzinhos ou vãos em que ela vai passar? Por quê? Pode ser que você em casa não tenha o piniquinho, mas tenha o degrauzinho e o assento no vaso. Essa criança consegue subir? E se ela estiver lá em cima, ela consegue ficar em pé equilibrada e eventualmente descer? Claro que a gente não vai deixar a criança sozinha para ir no banheiro, mas o equilíbrio é necessário. A hora da limpeza é importante. Você vai limpar o bumbum dessa criança. Ou vai lavar, ou vai passar um lencinho, você vai limpar de alguma maneira.
essa criança tem equilíbrio, tem segurança para esse momento, esse é um indício também se a criança pode ou não desfraldar. E aí, que dicas eu dou para você para o desfraude? Tem esses 5 sinais e tem algumas dicas. Primeiro, respeita o momento da criança. A criança está lá no piniquinho, mas ela não quer que você olhe, então não olhe. Mas passe segurança para a criança. Não vou olhar, mas estou aqui do lado, tá bom? Terminou? Quer ajuda? Posso ficar aqui? É importante que a criança entenda que é um processo natural, tá? Respeite também o tempo. A criança está na idade, mas ela não tem maturidade em todos esses aspectos. Não force, vá com calma. Cada criança tem o seu ritmo. Tem pessoas que dizem assim, mas já era para estar sem fralda. Tudo bem, cada criança tem o seu ritmo e nós temos que respeitar esse ritmo, ok? Estimule, seja tranquilo, fale com naturalidade, mas se a criança apresentar indício que não está pronta ainda, não force, tá bom? Não force, para que a gente possa ter nesse processo de desfraude também um momento prazeroso de descoberta para a criança. Outra coisa, tenha paciência, tenha muita paciência. Por quê? Porque a criança ela não é automática, tá? É hora de sair, essa criança fez cocô. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Então tenha paciência, procure ter cuidado no jeito de falar. É uma situação nova para a criança. Até então era na fralda e agora ela está soltando isso da fralda, tá? Na cabecinha da criança foi ela que fez a caca. Então a caca era uma parte dela, é produto dela. Então não vamos fazer com que a criança crie trauma. Vamos ter paciência, vamos ensinar o hábito de ir ao banheiro, o hábito dela tirar a roupinha, vestir a roupinha, tá bom? Tenha uma coleção de calcinhas ou cuequinhas para sua criança. Sujou? Não tem problema, vamos lavar, vai ficar tudo certo, tá bom? Sei que às vezes dá uns 5 minutos e você, de novo, mas respira, porque a sua missão é maior do que o seu desagrado. É ensinar a sua criança a ganhar autonomia, tá certo? Outra coisa, crie uma rotina, tá? Vou cair de novo na mesma situação. A rotina, a bendita rotina. Sim, a rotina ajuda a criança a controlar esfíncteres, tá? Tanto urinário quanto fecal, tanto para o xixi quanto para o cocôzinho. Então, se você tem uma rotina, a criança assimila essa rotina. Eu me lembro de ver uma criança, uma menininha, que ela tinha dificuldade, prisão de ventre natural, não era emocional, e ela não conseguia ir ao banheiro, e ela travava isso cada vez mais. Então, de repente, estabeleceu-se uma rotina para aquela menina, e ela começou, na parte da manhã, ter o tempinho dela de ir ao banheiro fazer cocô. Sabe o que aconteceu com o passar do tempo? A prisão de ventre sumiu. Ajustou a alimentação, ajustou a rotina, a prisão de ventre sumiu. Tá bom? Então tenha paciência, crie a rotina, tá bom? E deixe a sua criança se comunicar sobre o banheiro com você, tá? O cocô, olha, eu fiz 2 cocôzinhos, fiz 3, olha que legal. Você fala como se fossem bonequinhos, brinquedinhos, porque a criança ela está assimilando esse processo. Vai chegar uma hora que a criança não vai contar mais, mas ela está falando daquela realização dela, não do fazer alguma coisa lá, mas de executar um processo natural que é a evacuação. E se não der certo, Júnior, e agora? Tentei, tá na idade, tá na fase, percebi os sinais, fiz tudo direitinho, comprei piniquinho, pus adesivinho, cantei musiquinha, livrei tudo, não deu certo. Calma, para o processo, espera de 4 a 6 semanas e retoma com a mesma tranquilidade, tá? A experiência me diz que se não deu certo na primeira vez, no máximo na segunda você consegue, ok? Existem na internet alguns métodos de desfraude, tem um que eu já vi aplicado e assim, o êxito é fenomenal, embora ele seja encarado por algumas pessoas como algo muito radical, que é o método dos 3 dias. Então uma pessoa da família fica responsável por acompanhar aquela criança durante 3 dias, está exclusiva só para isso. No final do 3º dia, a criança não usa mais fralda, nunca mais, tá? Mas esse é um método, tem outros também, tá joia? E num outro momento eu quero falar aqui sobre o desfraude noturno também, tá envolvido nesse assunto, mas para o vídeo não ficar gigante, eu vou partir o assunto aqui em 2 etapas e mais pra frente eu volto para falar com você sobre desfraude noturno também.
Tá joia? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa seu like, compartilha, comenta aqui, por favor, tá? Eu fico curioso para saber se está sendo relevante para você ou não. E isso ajuda também a espalhar o vídeo. Quanto mais você curte, mais você comenta, mais você compartilha, mais visibilidade a gente tem, mais pessoas a gente alcança e a gente ajuda a melhorar a realidade do desenvolvimento infantil. Tá bom? Obrigado, dias felizes para você e até a próxima.